Considerado um dos pensadores mais influentes do início do período moderno, Baruch Spinoza propôs ideias revolucionárias sobre razão, conhecimento, livre-arbítrio, a natureza de Deus e a relação da humanidade com tudo ao seu redor. Como um dos pioneiros dos movimentos intelectuais do racionalismo e do iluminismo, Spinoza integrou e avançou aspectos da filosofia, religião, psicologia e ciência, buscando novas formas de compreensão através da razão sobre como se pode viver uma vida mais alegre e contente em maior harmonia com o cosmos. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Nascido em Amsterdã, Países Baixos, em 1632, em uma família judaica modesta, Spinoza foi criado em uma comunidade judaica hispano-portuguesa na cidade. Ele teve uma educação judaica tradicional e era conhecido por ser uma criança muito inteligente e estudiosa. À medida que Spinoza crescia, no entanto, tornava-se cada vez mais cético em relação à sua fé judaica e à religião organizada em geral. Na casa dos 20 anos, Spinoza foi exposto à filosofia moderna, o que o levou a romper definitivamente com sua educação religiosa e embarcar em sua jornada rumo a um pensamento revolucionário. Aos 23 anos, Spinoza foi banido e rejeitado pela comunidade judaica, incluindo sua própria família. Embora a razão exata de sua excomunhão seja desconhecida, sua obra-prima, Ética, publicada anos mais tarde, em 1677, revela aspectos do que Spinoza provavelmente defendeu e que levou à sua excomunhão, desafios radicais às crenças fundamentais da religião. Em seus trabalhos, Spinoza rejeitou a validade de conceitos como a alma imortal, a legitimidade da Bíblia, a lei divina e a própria natureza de Deus. Como era de se esperar, isso não foi bem recebido por muitos na época. Spinoza escreveu: "Contudo, não sei como ensinar filosofia sem me tornar um perturbador da paz." No lugar da religião tradicional, Spinoza desejava inventar novos conceitos religiosos que se afastassem da superstição, da fé cega e do dogma, e que se movessem em direção a compreensões objetivas do universo alcançadas através da razão. Para compreender as tentativas de Spinoza nesse sentido, é crucial entender sua concepção de natureza. Ele dividiu o universo, ou o ser, em 3 partes: substância, atributos e modos. Substância refere-se ao material do qual as coisas são feitas, algo em si que não precisa de nada mais para existir ou ser concebido. Atributos são as qualidades que compõem a essência de uma coisa para que possa ser concebida e descrita. E modos são as formas individuais que uma coisa assume. Para Spinoza, para que algo exista, deve haver uma substância subjacente da natureza que é inafetada por qualquer outra coisa e não precisa de nada mais para existir. Deve ser universal, infinita e independente, uma única substância infinita subjacente com infinitas expressões ou modos, ou, de outra forma, um único ser infinito e tudo que existe é apenas uma forma diferente de ser. Spinoza referia-se a essa substância infinita e independente como natureza ou Deus. O que quer que seja, está em Deus, e nada pode ser ou ser concebido sem Deus, escreveu Spinoza. Para ele, Deus não é um homem, uma mulher ou um ser humano de qualquer tipo. Ele não tem nenhum interesse pessoal, consideração especial pela humanidade ou vontade consciente. Qualquer concepção que assemelhe Deus a isso, para Spinoza, é apenas uma projeção antropomorfizada da imaginação humana. Embora o termo Deus obviamente tenha implicações religiosas, o Deus de Spinoza, argumentavelmente, não requer fé religiosa, ou pelo menos muito pouco em comparação, e mais importante, não é necessário descartar o pensamento científico e racional para discutir, concordar ou se beneficiar da filosofia que Spinoza desenvolve a partir daqui. Albert Einstein disse famosamente: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos." Essa concepção diferente de Deus é fundamentalmente importante para o resto da filosofia de Spinoza, porque se Deus é simplesmente a ordem natural das coisas de acordo com as leis da natureza, podemos aprender o que Deus quer, por assim dizer, e como viver bem no universo simplesmente estudando e compreendendo, através da razão, a natureza do universo. Para Spinoza, esta é a tarefa da humanidade e o caminho para uma vida alegre. Especificamente, isso viria de tentar entender a relação causal entre as coisas na natureza. A natureza opera através de um processo de causalidade,
uma teia contínua de causa e efeito, tudo afetado por algo e tudo afetando algo. E, já que para Spinoza nada está fora da natureza e nada é separado dela, esse processo de causalidade também nos inclui, incluindo a mente humana. Portanto, Spinoza argumentava que nossa sensação de livre-arbítrio é uma ilusão. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, é produto de sermos afetados por outros modos da natureza. Cada sentimento, emoção, pensamento, escolha e ação. Embora isso possa parecer desesperador e fatalista, Spinoza tentaria argumentar que, através desse conhecimento, podemos obter um novo nível de compreensão sobre nós mesmos e um tipo diferente de liberdade. A atividade mais elevada que um ser humano pode atingir é aprender para entender, porque entender é ser livre, escreveu Spinoza. Como estamos vinculados às leis da natureza, que operam de forma consistente e verificável através da causalidade, podemos entender e ganhar perspectiva sobre como as coisas nos afetam e podemos tomar decisões e avaliações melhores sobre o que fazemos, como interagimos com o mundo, como respondemos e como tratamos e percebemos as coisas. Assim, podemos nos tornar participantes ativos na estrutura em desenvolvimento do universo. Segundo Spinoza, nos tornamos livres, pelo menos no sentido de que o que fazemos e experimentamos não será mais puramente o resultado de nosso mundo externo, mas de nosso mundo interno, as intuições da natureza guiadas por nossas faculdades superiores de razão. Assim, saberemos quando e como melhor moderar, regular, silenciar ou abraçar nossas respostas automáticas ao mundo, nossas emoções, paixões e desejos, para melhor garantir a preservação e qualidade de nossas vidas. Spinoza escreveu: a fraqueza humana em moderar e controlar as emoções eu chamo de escravidão, pois quando um homem é presa de suas emoções, ele não é seu próprio mestre, mas fica à mercê da fortuna, tanto que muitas vezes é compelido, mesmo vendo o que é melhor para ele, a seguir o que é pior. Entender como as coisas são nos liberta das correntes de como as coisas parecem ser. Um prisioneiro é apenas um prisioneiro se estiver restrito de ir aonde deseja. E sabendo como as coisas são inexoravelmente e porque as coisas são inevitavelmente dessa forma, torna-se sábio e contente com onde está, mitigando o desejo de estar em outro lugar. A pessoa livre é talvez apenas consciente da necessidade de todas as coisas, incluindo sua própria falta de liberdade. Embora sejamos seres finitos e temporais, presos a uma visão individual e míope de tudo, através da razão e intelecto, podemos entender coisas que são maiores do que nós mesmos. Podemos ganhar perspectiva de coisas que são maiores do que nós mesmos. Podemos ver a existência através do que Spinoza chamava de subspecie aeternitatis, sob o aspecto da eternidade. Quando vemos a totalidade da natureza, da qual somos uma parte infinitesimal, inexoravelmente e para sempre presos, reconhecemos que todas as coisas que acontecem são inevitáveis e necessárias, que o que é bom ou ruim é relativo a nós, mas um desdobramento impessoal do tempo e espaço para tudo mais, que não somos mais, mas também não menos importantes do que qualquer um e qualquer coisa. Uma parte não escolhida do todo, uma única partícula no meio do mar de uma substância eterna de contínuo movimento e reconfiguração. Esta perspectiva, argumentavelmente, diminui o poder que tudo tem sobre nós, ao percebermos nossa insignificância e interconexão inexorável com tudo, afetados por uma linha ininterrupta e contínua de causalidade que não escolhemos e nunca realmente poderemos escolher. Tornamo-nos menos rigidamente ligados ao que veio e virá. Tornamo-nos menos ansiosos sobre fazer exatamente as coisas certas ou erradas. Tornamo-nos menos arrependidos. Tornamo-nos menos desprezíveis. Tornamo-nos mais indiferentes àquilo que não podemos controlar nem mudar. Entendemos as tempestades, os leões, as cobras, as pessoas que tememos e desprezamos. Finalmente, ganhamos um senso de equilíbrio, libertação e paz. Claro, as ideias de Spinoza não estão isentas de críticas razoáveis. Se tudo é causa e efeito, incluindo a mente, como a liberdade definida por Spinoza pode realmente ser considerada liberdade? Se cada evento é uma reação a algum evento anterior, não seria a própria natureza de alguém e a capacidade de raciocinar e entender também produtos da causalidade? Não seria o próprio entendimento da causalidade um produto dela? Como alguém pode ser livre por seguir uma certa linha intelectual de causalidade e não outra, embora nunca tenha escolhido ou controlado fundamentalmente nenhuma delas? Além disso, pode alguém realmente ter conhecimento suficiente para entender o que está acontecendo, o que é bom ou melhor, ou verdadeiro? Como alguém, mesmo na escala coletiva da humanidade, pode entender o suficiente para saber como tudo está funcionando e funcionará no futuro, para determinar adequadamente o que é verdadeiramente e duradouramente ótimo? Embora muitas questões como essas permaneçam abertas no trabalho de Spinoza,
Sua habilidade de amalgamar vários métodos de pensamento humano, libertar-se da doutrinação e de concepções antiquadas do ser e avançar inovadoramente na possibilidade e nos métodos de compreensão humana, abriu as portas para novas maneiras de considerar questões como essas, em última análise, mudou o curso de tudo para sempre.